Salve terráqueos, e aí? Tudo bem com vocês? Olha eu de volta, resolvi voltar aqui, porque eu tinha dito no último vídeo, no último react, que talvez eu não ia continuar reagindo, porque eles iam entrar aqui no tema religioso e não me interessava. Cada um tem sua fé e eu respeito, cada um tem sua religião, eu tenho minha fé, eu tenho a minha religião e respeito as demais. Eu sou de qualquer religião, meu amigo, se não é negacionista, se é uma religião que prega a ciência, que não nega a ciência, que prega o bem, que faz o bem, eu sou daquela religião. Eu não tenho essa palhaçada com religião, não. Para mim, qualquer uma serve, desde que seja do bem. Mas aqui, o Rodrigo Silva abordou uma questão aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês. Vamos lá. Olha só a opinião dele e vamos ver se ele está correto ou não. Lembre-se que eu falei no outro vídeo sobre o Big Bang e eles querem que o cientista explique o que havia antes do Big Bang. E aí ele vai falar sobre esse assunto aqui. Solta aí. Dei pra minha mãe, inclusive. Eu ia trazer outro hoje, mas ficou tudo na Jovem Pan lá, viu, de manhã. Tá, mas eu vou tudo trazer bem. da próxima vez. Aí entra na área da filosofia. Permita-me falar o nome Big Bang aqui para me referir apenas ao start inicial do universo. Claro. Sem entrar nos pressupostos químicos e físicos que não é minha área. O que havia antes do Big Bang? Ou seja, desse start inicial? O nada. É o nada absoluto. Porque um ponto de comum acordo entre ateus e design inteligente, eu acho que qualquer um concordaria comigo no sentido seguinte. Antes do ponto inicial do Big Bang, não havia gravidade. Então, olha só. Eles partem do pressuposto que a ciência diz que antes do Big Bang não existia nada. E, na verdade, a ciência não sabe. A ciência não sabe o que havia antes do Big Bang. Não sabem. A ciência sabe até um determinado ponto de inflação. Até ali, olha, volta a fita. A fita volta até determinado ponto. A partir daquele ponto, a fita não volta mais. É antigo isso, mas você já ouviu falar em fita cassete? Então, a fita cassete, imagina você rebobinando uma fita cassete. E aí chega um ponto que ela trava. Pronto. Existe mais fita para trás? Existe, mas você não tem acesso. Então, o Big Bang é isso. O Big Bang é uma teoria, uma das mais aceitas, de que o universo está se expandindo, coisa que o Marcos Eberlin negou durante esse podcast. O universo está se expandindo. Isso é observável, isso é calculado, enfim, tá a história aí nos directs que passou. E, se voltarmos à fita, tudo que expande voltando à fita, tudo se junta novamente. E essa voltada de fita vai até certo ponto. Vai até certo ponto. A ciência não passa daquele ponto. Então ele disse que antes do Big Bang não existia nada. Não sabemos. Não sabemos o que existia. Não, o cientista nenhum diz. Quando você vê um cientista dizendo que antes do Big Bang existia isso. Não é cientista. Deve ser cientista igual o Dr. Marcos Eberlin. Então, ponto. O Big Bang é um ponto de inflação. A partir deste ponto, o que havia antes, como eu disse no último vídeo, é a mesma coisa você estar no Polo Norte e perguntar onde fica o Polo Norte. Não faz sentido. Então, o Big Bang é uma teoria que explica até certo momento. A física que conhecemos explica o Big Bang até um certo momento. Ali. Dali para trás, melhor dizendo, dali para trás, não sabe. A ciência não sabe, a ciência não responde tudo, a ciência não é a dona da verdade, a ciência não tem vergonha de mudar, voltar atrás e dizer, peraí, novas ferramentas, nova observação, vamos ver aqui se é... Não tem vergonha. A ciência não tem vergonha de voltar atrás e reformular as suas questões. Coisa que esses religiosos não fazem. Mas eu não sou contra nenhum deles, deixando bem claro. Não havia tempo, não havia espaço. Não tinha nada. Não tinha nada. Era o nada absoluto.
tá certo? Mas aí vamos partir de uma questão filosófica que é repetida por vários, desde Parmênides na Grécia Antiga, que os latinos traduziram como ex nihilo nihil fit, do nada, nada se faz. Se não havia nada, por que hoje há algo ao invés de nada? Então, é mais lógico supor que havia algo. Agora, esse algo que havia... Tá vendo? Olha só. Ele montou aqui, ele pegou a interpretação errada, e dessa interpretação errada, ele está montando uma sequência de fatos em cima de uma interpretação errada. Como eu disse antes, a ciência não diz o que existia antes do Big Bang, porque ela não sabe. Isso aqui é da cabeça deles. Eles que estão colocando isso para criar a sua narrativa. Para formar tudo que existe, tem que ser um algo que não está preso ao tempo, porque o tempo veio depois dele. Esse algo não pode estar preso ao espaço, porque o espaço veio depois dele. Ele não pode estar preso à gravidade, ele não pode estar preso a nada. Então tem que ser um algo que seja, no sentido do nosso tempo, atemporal. Não que ele não tenha um tempo próprio dele, mas esse tempo aqui teve um começo, então ele tem que existir antes. Então ele não pode ser temporal, ele não pode ser espacial, porque o espaço não existia. Ele não pode ter começo, porque ele começou todas as coisas. Então tem que ser, seja lá o ET que fez tudo isso, ele tem que ter essas qualidades. Ele tem que ser um ser dotado de vontade, porque ele resolveu fazer tudo. Ele tem que ser um ser dotado de design, porque ele criou coisas com desígnio. Ele tem que ser um ser dotado de inteligência, porque ele criou com inteligência. Esse ser, então, não pode ter sido criado por nada, porque se ele foi criado por nada, a única coisa que eu faço do ponto de vista filosófico é deslocar a pergunta mais para trás. E mais para trás. E eu vou cair num ad infinitum absurdo. Eu tenho que obrigatoriamente chegar a 2 caminhos, não tem 3. Aliás... Não existe essa explicação de que o Big Bang, antes do Big Bang não existia nada. Ninguém confirma isso, cientista nenhum confirma isso. Eu ouço Marcelo Gleiser, já assisti todos os vídeos de Marcelo Gleiser. Não existe essa... Que argumentação... 3 caminhos. Ou eu acredito que a matéria e tudo que existe veio do nada, e me perdoe. Aí vem o meu limite. Isso não é científico. Porque... mas é... Mas não tem ciência em cima disso. Como que você acha que tem que ser científico se não existe ciência em cima do nada? Antes do Big Bang não sabemos o que existia. A ciência trabalha para descobrir o que existia, mas não existe o nada na mente, na ciência. Quem é que te falou isso? Aí ele cria, faz aquele show em cima do nada. Não, então vamos falar de método científico agora. Eu vou até pedir licença para entrar na sua área. Eu li muito, desde os primórdios do método científico lá com Francis Bacon, depois as leis de Stuart Mill. O método científico ele tem que ser replicável, ele tem que ser observável, ele tem que ser visto em laboratório, ele tem que ser falseável. Por exemplo, até desse exemplo hoje de manhã. Como é que eu posso provar para você que gasolina de carro não funciona para avião? É simples, é falseável. Você pega a gasolina do carro e colocar lá. Agora, não é falseável dizer para você que Santos Dumont estava sem cueca quando ele se suicidou. Não tem como voltar lá e verificar isso. Tá certo? Então, dizer que que tudo pode surgir do nada, sem um agente que provoque isso não é nem falseável, nem científico, nem laboratorial, nem filosófico. Mas não é mesmo. Mas quem é que falou para você, Rodrigo Silva? Quem te disse que a ciência trabalha em cima disso que você está falando? Quem? Eles aí criam um espantalho e começam a espancar ele. Pelo amor de Deus, fala quem é. Tal fonte, tal cientista... Tal estudo diz que tudo veio do nada. Pronto, aí você tem razão nos seus argumentos. Mas não existe. Não é... Mas nem os caras que pensam no Big Bang como o início de tudo,
Eu já os vi falando que eles não fazem ideia do que causou o Big Bang. Exatamente, mas só quando eles falam assim, existe uma diferença. Quando a frase, olha as duas frases. Não faço ideia do que causou o Big Bang. Um agnóstico pode falar isso. Beleza. Você está sendo honesto. Não faço ideia. Mas só dele falar não faço ideia do que causou, ele já está admitindo que houve que um algo causador. Causou. E pelo menos ele está admitindo que algo causou. Ele não faz ideia de quem que é. Se é um ET, se é o ET de Varginha, se é o Bilu. Não é que faz de conta de quem é, quem, tira o quem. Não é isso, pelo amor de Deus. Olha só, pessoal. Isso é o quê? É má intenção? É o que é? Mas não, tira o quem. Não existe quem causou. Não sei quem causou. Não, a explicação é a seguinte. Não sabemos o que existe antes de até esse limite, ó. Pronto, até aqui, ó. Até que a física explica. Mas daqui para trás, não sabemos. Não tem quem. Tira. Luz, se é o Deus da Bíblia, mas ele admite que algo causou. O problema é o outro, puro. Fala o seguinte, nada causou. O Big Bang aconteceu do nada. Então ele não está sendo, com todo respeito, ele não está sendo científico. Se é o Deus da Bíblia, mas ele admite que algo causou. O problema é o outro, puro, que fala o seguinte, nada causou. O Big Bang aconteceu do nada. Então ele não está sendo, com todo respeito, ele não está sendo científico, porque ele não tem como me provar que coisas surgem de não coisas. Estou falando filosoficamente falando. Por que eu não tenho medo de aparecer um tigre aqui agora e sair devorando todo mundo? Porque não tem como surgir um tigre do nada. Exatamente. Se um tigre não pode surgir do nada, por que toda essa estrutura que a gente viu pode surgir do nada? Então eu sou obrigado a trabalhar com uma causa primeira. Caramba, velho. Eles pegam as coisas, exemplos óbvios, para encaixar numa fantasia que eles criaram. Eles estão espancando quem ali? Que a ciência não tem nada a ver com isso, a ciência não diz isso. Meu Deus do céu. E essa causa primeira, para ser, do ponto de vista filosófico, uma causa que justifica o surgimento de tudo, aí eu estou usando aqui Aristóteles. Isso é Aristóteles, essa causa tem que ter essas características, ela não pode ser presa ao tempo, ao espaço e tudo mais. Ah, mas se alguém causou a causa, eu só estou deslocando a questão para trás. Aí que eu falei que tem as três possibilidades. Ou eu vou cair no absurdo de falar que o universo surgiu sem causa, o que não faz sentido. Ou eu vou falar que sempre teve uma causa causando outra causa, eu vou cair no infinito absurdo, que também não faz sentido, porque tem evidências que o universo começou. Ou eu caio num terceiro, que para mim é o mais lógico. Houve uma causa primeira que formou tudo isso, e quando eu vejo as características dessa causa primeira com o Deus que a Bíblia apresenta, eu vejo que dá match. O Big Bang não é a criação de tudo. Não é. Mais uma vez, o Big Bang não explica como surgiu tudo, muito menos por que surgiu. A ciência não está nem aí para o porquê. A ciência não quer saber por quê. A ciência quer saber como acontecem as coisas, como a gravidade funciona, como os planetas orbitam a estrela, como a galáxia se comporta, como que surgiu os buracos negros, tudo ela quer saber como, e não por que existe isso, por que existe aquilo. Então, não existe essa ideia de que o Big Bang explica tudo. Ah, tudo foi do Big Bang. Não importa, surgiu tudo. Não. A ciência está estudando muitas coisas, mas muitas coisas do universo, a ciência não tem resposta. Como surgiu a vida, não temos resposta ainda. O que acontece no interior de um buraco negro, não temos resposta. O que é matéria escura, não temos resposta. O que é energia escura, não temos resposta. O Big Bang, o que havia antes, não sabemos. Não sabemos. Será possível? Não sabemos. Ah, mas por quê? Não sabemos. Simples, ponto. Não sabemos. Ponto. Para de criar narrativas de que, se, por quê,
e não sei o que, filosoficamente. Para! Será possível que é tão difícil desse povo entender? Mas valeu, obrigado aí pelo recorte. Fiz vários react, está tudo aí no canal, espero que estejam, se eu tiver paciência para editar todos e postar. Mas agradeço, viu, Marcos, Doutor Marcos Eberlin. Doutor Rodrigo Silva, valeu, obrigado, falou e até o próximo, talvez o Xandão. Estou pensando em reagir, o Xandão lá no Vilela. Não sei se vou estar com espírito bom, com bons espíritos para aturar tanta idiotice. Mas eu estou pensando em reagir o Xandão, que o pessoal tem me mandado o link, tem me pedido para reagir o Xandão, o terraplanista, lá no Vilela, no Inteligência Limitada. Valeu, falou, até o próximo react, tchau, obrigado. Um abraço, pessoal.